eu deixo aqui uma pergunta. Para quem foi determinado as 70 semanas em Daniel, capítulo 9? Foi para os judeus somente? Foi para os israelitas? Enfim, primeiramente, nós temos que olhar para o contexto e ver o porquê que o anjo veio trazer essa revelação a Daniel. E isso aconteceu depois de uma oração que Daniel fez. Daniel fez uma oração pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, pelo seu povo. Daniel orou pelo seu povo, pedindo a Deus perdão pelos pecados. Daniel, como um sacerdote, ele pediu perdão tanto pelos pecados dele, pelos pecados do seu pai, dos seus pais e pelos pecados do povo de Israel. Como um sacerdote, ele foi interceder pelo povo dele, porque Daniel ele tinha entendido que a profecia de Jeremias, que o povo de Israel ia ficar 70 anos cativos na Babilônia, estava se findando, estava se acabando. Então Daniel, entendendo esse tempo profético, ele foi orar ao Senhor por libertação e por redenção, a fim de que o povo de Deus voltasse para a sua terra, depois desse período profético que foi profetizado lá em Jeremias. Então, na oração, Daniel revela qual que é esse povo. Você vai ver no verso 7, Daniel revelando o povo pelo qual ele está orando. E você vai perceber aqui se realmente são só os judeus, ou se são os israelitas, enfim. No verso 7, Daniel ele vai dar algumas palavras que vão poder nos levar ao entendimento de quem Daniel está orando e intercedendo. Ele vai usar as expressões aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado. Então Daniel está orando por este povo, pelos homens de Judá, moradores de Jerusalém, que aponta para a casa de Judá, para as duas tribos, e todo Israel. Quando ele fala todo Israel, está falando das 12 tribos de Israel. E vai falar os de perto, que é a casa de Judá, os que estão em Jerusalém, os que habitam em Judá, os de perto, e os de longe, que os de longe são as 10 tribos que foram espalhadas entre as nações, estavam perdidas, as 10 tribos perdidas, representando as de longe. Então aqui Daniel revela o povo que ele está orando, não somente a Judá, que são os judeus, mas ele está orando para Judá, os judeus, e também está orando em favor dos que estavam longe, que são as 10 tribos perdidas. As 10 tribos perdidas que estavam vivendo nas nações, andando como as nações, se vestindo como as nações, andando no costume das nações, abandonando a circuncisão. Enfim, Daniel está orando não só por Judá, pelos judeus, mas também está orando por aqueles que estavam perdidos nas nações. Estavam vivendo conforme o costume das demais nações, ou seja, viviam como gentios. Então, Daniel está orando por esse povo, os de perto, Judá, e os de longe, Israel, Efraim, as 10 tribos perdidas. E você pode ver que o apóstolo Paulo, ele entendia essa linguagem. O apóstolo Paulo compreendia bem essa linguagem, porque lá em Efésios 2, ele usa essas expressões, tanto os de perto quanto os de longe. O apóstolo Paulo entende que povo é esse pelo qual Daniel está orando. Olha o que ele diz em Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele está falando com os gentios, usando a expressão daqueles que estáveis longe.
expressão que Daniel também usou. E ele vai falar também aqui em seguida. E no verso 17 ele também diz: e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então Paulo ele usa a expressão dos que estão longe, referindo-se aos gentios, e usa a expressão dos que estavam perto, referindo-se aos judeus, que vêm da casa de Judá. Então Paulo sabia dessa expressão que Daniel ele citou, porque Daniel, ele na verdade, ele fez uma oração, ele fez uma intercessão pelos de perto e pelos de longe. Na mente de Daniel, eram as duas tribos na casa de Judá e as 10 tribos na casa de Efraim. Sendo que Daniel ainda não tinha compreendido o projeto de Deus em trazer os gentios através de Efraim, as 10 tribos. Mas ele fez uma oração, uma intercessão como um sacerdote por ambas as casas, por esse povo que Deus iria juntá-los novamente em um só povo. É o assunto pelo qual Paulo fala aqui em Efésios capítulo 2, que Deus quebrou a parede de inimizade que existia entre esses dois povos e fez desses dois povos um só povo em Cristo Jesus. Isso segundo os profetas. E depois dessa oração sacerdotal, depois dessa oração que Daniel fez como um sacerdote, uma oração de confissão de pecados, depois dessa oração, ou na verdade, no momento da oração, o anjo Gabriel veio até Daniel. E curioso que ele veio justamente na hora do sacrifício da tarde. Porque um sacerdote, tanto de manhã quanto de tarde, no sacrifício contínuo, ele está ali intercedendo, ele está ali queimando incenso, ele está ali preparando as lâmpadas. E Daniel, como um sacerdote, estava ali naquele momento preparando as lâmpadas, ele estava queimando incenso, ele estava intercedendo pelo povo, e o anjo Gabriel veio até Daniel trazer a revelação. Logo no final dos 70 anos de cativeiro, logo no final desse período profético, o anjo Gabriel veio até Daniel e trouxe a revelação das 70 semanas que Deus estava determinando sobre o seu povo. E o detalhe maior é que Deus não determinou esse tempo de semanas proféticas à toa. Deus tinha um propósito. Nós vemos aqui no verso que Deus queria trazer redenção para o povo de Israel, porque essa foi a oração de Daniel, para que houvesse redenção, para que houvesse libertação dos pecados, para que houvesse perdão dos pecados. Então o anjo do Senhor, Gabriel, veio trazer um tempo profético no qual o Senhor iria trazer essa purificação, no qual o Senhor iria trazer o perdão dos pecados, no qual o Senhor iria expiar a iniquidade de Israel, trazendo redenção. E isso está completamente conectado com as festas de Deus. Por isso que é preciso você compreender as festas de Deus. Porque se você compreende as festas de Deus, você vai ter mais facilidade para compreender essa revelação aqui que o Senhor trouxe por meio do anjo Gabriel. E o propósito está aqui nesse verso. O propósito pelo qual o Senhor estabeleceu 70 semanas sobre o povo que Daniel orou. E o Senhor queria fazer nesse período de anos, nesse período profético, o Senhor queria cessar a transgressão, o Senhor queria dar fim aos pecados, o Senhor queria expiar a iniquidade e trazer uma justiça eterna, uma justiça que iria começar e não ia se acabar, uma justiça que iria começar e não ia ser interrompida, mas uma justiça para toda a eternidade. Quando também queria selar a visão e a profecia, como também o Senhor queria ungir o Santo dos Santos.
Ou seja, essas coisas iriam ser desenroladas, iriam ser sucedidas nesse período de 70 semanas que foram determinadas sobre o povo de Israel, sobre o povo que Daniel orou. E foram determinadas essas semanas proféticas. E o anjo revelou que essas semanas iriam se iniciar num período. Ele revela esse período. Quando fosse dado a ordem de restauração dos muros e do templo em Jerusalém, que haviam sido derribados nos dias de Jeremias. Então, quando desse essa ordem, quando recomeçasse a reconstrução, a restauração, iria começar a se contar essas semanas proféticas, que não são semanas de dias, mas são semanas de anos. São semanas de anos que, totalizando as 70, dá 490 anos. 490 anos que Deus determinou sobre o povo que Daniel orou. E quando se findasse esses 490 anos, Deus ia trazer um benefício. E Deus ia trazer uma redenção sobre este povo, que ia trazer justiça eterna. Então, quando foi dada a ordem de restauração em Jerusalém, começa a se contar esse período de 70 semanas e esse período de 490 anos, que seria um período de misericórdia, seria um período que Deus iria exercer misericórdia sobre esse povo, que Deus iria fazer uma obra de restauração, que Deus ia fazer uma obra de redenção para com este povo. Por isso que, certa feita, quando Pedro pergunta a Jesus até quantas vezes ele deveria perdoar o seu inimigo, ele perguntou até 7 vezes, e Jesus falou assim, não somente até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E se você somar 70 vezes 7, dá 490. E 490 foi o período que Deus determinou sobre o povo que Daniel orou. Ou seja, Jesus disse para Pedro ter misericórdia durante 490 vezes. Então, quando Jesus falou isso, ele estava apontando para esse período profético que o anjo Gabriel trouxe para Daniel, que seria estabelecido sobre esse povo, o povo que Daniel orou, todo o Israel, gentios e judeus, que formariam a restauração das 12 tribos de Israel. Quem conhece as 2 casas de Israel sabe bem do que eu estou falando. Então, depois que foi dada a ordem de restauração, começa a contar esse período profético. Nós vemos aqui no texto abaixo as características desse tempo profético. E a gente sabe que 69 semanas das 70 se concretizaram até o período que Cristo foi retirado, até o período que Cristo morreu e ressurgiu. No período que ele foi retirado, que o ungido foi retirado, se cumpriram 69 semanas. Existe divergências, existe diversas interpretações em relação a esse período profético. Mas só que a gente vê claramente aqui no texto que 69 semanas se cumpriram até o período que o ungido foi tirado, até o período de Cristo, quando Cristo, como um sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos. Cristo, numa figura de sumo sacerdote, por isso que é preciso entendermos as festas, na figura de sumo sacerdote, ele faz o sacrifício fora do templo, como de costume, como na festa da expiação, que é a sexta festa. Como sumo sacerdote, ele faz o sacrifício fora, ele pega do sangue do sacrifício e entra no Santíssimo Lugar, assim como o sumo sacerdote faz na expiação. Então você vê que Cristo, ele ofereceu o seu próprio corpo, ele ofereceu um corpo perfeito, sem mancha, sem ruga, sem pecado algum. Ele ofereceu o seu próprio corpo e o seu próprio sangue foi o ponto de acesso dele para entrar no Santo dos Santos. Ele entrou com o sangue de um sacrifício perfeito, como sumo sacerdote. E você sabe que na expiação é feito o sacrifício, é tomado o sangue do sacrifício perfeito, e com esse sangue o sacerdote ele entra além do véu. E lá dentro do véu é feito todo o processo para trazer redenção, para trazer condição de aquele povo que está do lado de fora, ele poder entrar nos tabernáculos, que é a principal festa das 7 festas.
Então há esse serviço, há esse processo na expiação pelo qual o sumo sacerdote ele tem que seguir à risca cada ponto e cada detalhe. Sendo que cumpriram 69 semanas das 70, sobrando e restando apenas uma semana ainda a se cumprir. Essa semana ela foi lançada para o fim dos dias. Porque se você olhar o contexto de Daniel, se você olhar os capítulos anteriores, capítulo 8, capítulo 7, bem como também o capítulo 10 e capítulo 11, vai apontar para o fim dos dias, vai apontar para a abominação desoladora, vai apontar para alguns pontos que estão dentro desse período aqui de semanas. Porque 69 semanas se cumpriram até o ungido ser retirado, e uma semana foi lançada para o fim dos dias. E no próprio livro do profeta Daniel está dando características, está dando revelações acerca dessa última semana. Você vai ver detalhes, você vai ver pontos no capítulo 7, no capítulo 8, tanto no capítulo 10, no capítulo 11 e no 12, você vai ver detalhes que são jogados para essa última semana que ainda não se cumpriu e que ainda vai se cumprir e que está muito próximo, muito perto de se cumprir. No verso 27, ele vai falar assim: ele fará firme aliança com muitos. Ele é o que está sendo dito aqui no verso anterior. É um príncipe que vai se manifestar, um príncipe de um povo que há de vir, que vai trazer destruição sobre a cidade do santuário, enfim. Aí no verso 27 vai falar: ele, esse príncipe, fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana faz parte das 70 semanas. 69 semanas já se cumpriram, e essa uma semana, que é a última semana dessas, foi jogado para o fim dos dias. Aí vai dizer: na metade da semana, dessa uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, amados irmãos, fala da última semana, das 70, que foi lançado para o fim dos dias, que vai ser no período dos últimos 7 anos, aonde se manifestará o anticristo, no qual será feita uma aliança de 7 anos com muitos, no qual Israel vai estar no meio desse acordo, dessa aliança, que vai ser quebrada no meio dessa semana, desses 7 anos, e quando for quebrada vai ser posta a abominação desoladora, que Jesus fala em Mateus capítulo 24, que depois, quando for posta a abominação desoladora, os que estão na Judéia fujam para os montes. Enfim, então Jesus dá detalhes sobre esse período que vai acontecer através dessa última semana que foi determinada sobre o povo de Deus. Então nós vemos aqui o povo pelo qual Daniel orou, que é gentios e judeus, que é os de perto e os de longe. E nós vemos que esses de longe não refere-se literalmente às 10 tribos, porque as 10 tribos elas vieram a se tornar gentios. E isso através da promessa que Deus deu lá em Gênesis 48, quando Jacó ele estende a mão direita sobre Efraim e disse: Efraim, a tua descendência será multidão de nações. Ou seja, Jacó, ele profetizou, Deus profetizou através de Jacó, que Efraim futuramente viria a ser muitas nações, conforme Deus também prometeu a Abraão. Então nós entendemos que Daniel, quando ele fez a oração por este povo, ele orou pelos de perto, Judá, e pelos de longe, Efraim, que são os gentios. E sobre esse povo que Daniel ora, sobre esse povo, Deus determinou 70 semanas, a fim de trazer redenção, a fim de trazer justificação, a fim de fazer toda a expiação, completar toda a expiação, porque na festa da expiação você sabe que a expiação termina quando o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos.
com a redenção do povo. Aí termina-se a expiação. Então, quando Jesus Cristo sair do Santo dos Santos, como sumo sacerdote, dá-se fim à expiação. A expiação foi completada com todo sucesso. Isso já foi garantido lá na cruz, quando ele disse, está consumado. Ele jurou por si mesmo, não por ninguém, porque não há ninguém maior do que ele. Ele jurou por si mesmo que daria certo, que seria concretizado. Então, na volta de Cristo, consumará todo esse serviço que foi desempenhado dentro do Santo dos Santos, na expiação. Então, irmãos, nós entendemos aqui que as 70 semanas foram determinadas não somente sobre os judeus, mas também sobre os gentios. E isso é um problema muito grande para a teologia que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eles dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, antes desses 7 anos, que na verdade é a última semana desse período profético, dando a entender que a igreja está fora das 70 semanas que Deus determinou sobre o povo de Daniel, o povo que Daniel intercedeu. É só que nós vemos aqui que os gentios, eles estão ligados a esse período de tempo. Muitos podem dizer, mas não, essas semanas em Daniel capítulo 9 foram dadas aos judeus, não a nós. Então, se essa semana foram dadas aos judeus e não a nós não podemos participar dos benefícios dela. Porque nesse período vai ser feito a expiação da iniquidade. Nesse período vai cessar a transgressão, vai se dar fim aos pecados, vai trazer justiça eterna. Ou seja, se nas 70 semanas que são feitas essas coisas, como que nós, gentios, vamos participar desses benefícios, dessas maravilhas de Deus? Só podemos participar delas se nós participarmos também desse período que Deus determinou sobre o povo que Daniel orou. Então, irmãos, a igreja, ou seja, vamos dizer melhor, os gentios que fazem parte da igreja, eles também estão incluídos nas 70 semanas de Daniel. 69 semanas já se cumpriram, falta se cumprir mais uma semana, que serão os últimos 7 anos. Ou seja, a igreja, os gentios, eles participarão dessa semana final, dessa semana de 7 anos. Eles vão estar aqui e eles vão participar desse período profético. Porque o apóstolo Paulo revela que nós, a igreja, somos os santos de Deus. E Daniel, lá no capítulo 7, também diz que o chifre pequeno, que vai se levantar no meio de 10 chifres, que é o anticristo, ele vai pelejar contra os santos. E quem é a nação santa? Quem é o povo de propriedade exclusiva? Quem é o sacerdócio real do Senhor? Quem é? Quem é a nação santa, que são chamados de santos de Deus? Somos nós, a igreja. Nós, gentios, tanto quanto os judeus que creem em Cristo, compõem a igreja, compõem o povo de Deus. Lá em Oséias capítulo 1, diz que a casa de Judá e a casa de Efraim iriam se unir e constituir sobre si um cabeça. E esse cabeça, que seria constituído sobre Efraim e Judá, seria Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja do Senhor, ela participa desse período profético que foi determinado por Deus, desses 490 anos que Deus determinou sobre este povo. Já que essas semanas elas estão conectadas com as festas. E no próximo vídeo, na segunda parte, que eu vou ter que fazer a segunda parte, eu vou trazer coisas maravilhosas, coisas que vão trazer um entendimento profundo, que aqueles que têm uma certa dúvida em relação a esse assunto, de que vamos passar ou não a tribulação, essa dúvida vai cair por terra porque é inquestionável. Amém, irmãos? Então não deixe de escutarem a segunda parte, porque vai ser algo maravilhoso.